Por muito tempo, acreditei que levava uma vida quase de novela das 6. Uma casa simples no subúrbio de Santo André, um marido trabalhador que sempre chegava em casa na hora certa, dois meninos saudáveis que viviam pedindo historinhas e pão com requeijão. E no começo, até uma sogra que sorria daquele jeito meio travado, como quem tira foto para documento. Meu nome é Mariana. Tenho 32 anos, sou mãe em tempo integral de dois meninos pequenos e casada com o Rafael, um engenheiro mecânico que acredita piamente que fita isolante resolve qualquer coisa, até o mau humor da própria mãe. Nosso lar é um sobrado modesto, mas alegre. Tem balanço no quintal, geladeira com marcas de giz de cera e um barulho constante de brinquedos espalhados. Para quem olha de fora, parece mesmo a tal família de comercial de margarina. E eu realmente acreditava nisso, até a Helena começar a se oferecer para ajudar. Helena é a mãe do Rafael. Para a maioria das pessoas, ela parece elegante, afetuosa, sempre de colar de pérolas e sorriso estudado. Durante o primeiro ano de casamento, até tentei acreditar nessa versão. Mas como dizem, o que a pessoa faz quando ninguém está olhando é o que realmente conta. E a Helena, essa tinha um dom especial. Transformava gentileza em arma. Nunca vou esquecer o primeiro jantar na casa deles, lá em Campinas. Rafael pediu um bife suculento com manteiga de alecrim. O pai dele, Sérgio, escolheu salmão grelhado. Eu, mais tímida, pedi legumes no vapor e um caldo leve, que parecia mais água de lava-prato com cheiro de tempero. Você tá cuidando da silhueta, né? Soltou ela, sorrindo daquele jeito de capa de folheto da igreja. Eu nunca tinha falado nada sobre peso, mas agradeci sem graça. Esse comentário foi só o início de uma coleção. Aos poucos, pequenas alfinetadas foram se acumulando. Se fazia chocolate quente para os meninos, o meu esquecia de aparecer. No Natal, enquanto todos ganhavam chocolates finos, o meu era de uma marca que ninguém conhecia. Parecia coisa encalhada da prateleira mais empoeirada da venda do bairro. Ela dizia coisas como: deve ser tão difícil não trabalhar, mas pelo menos as crianças têm alguém por perto, sempre com aquele mesmo sorrisinho. Rafael nunca notava, ou fingia que não. É o jeito dela demonstrar carinho, ele repetia. Se isso era carinho, imagina a frieza, até porque em uma ocasião me presenteou com um livro chamado Receitas Simples para Pessoas Sem Talento na Cozinha. Ou quando no aniversário do nosso filho postou uma foto das 3 pessoas favoritas dela, Rafael, Sérgio e o aniversariante. Adivinha quem ficou de fora? Pois é. Mesmo assim, eu me convencia de que dava para lidar, afinal ela não morava conosco, e eu tinha o Rafael, mesmo meio cego para as farpas. Até que veio o episódio do chocolate. Era verão e fomos passar um fim de semana prolongado em Campinas. Numa tarde, enquanto Rafael fazia compras com o pai e os meninos cochilavam, Helena apareceu na porta do quintal com um pratinho de porcelana. "Trouxe um mimo para você", disse. Trufas belgas, um presente para uma mãe cansada. As trufas tinham uma aparência estranha, meio opacas, uma até estava amassada. Mas, por educação, peguei uma, agradeci e coloquei na boca. Ao morder, ouvi um craque. Chocolate não deveria estar lá daquele jeito. O gosto era amargo, áspero, parecia areia grudando na língua. "O seu é especial", disse ela, me encarando firme. "Guardo o resto para depois", murmurei enrolando as trufas num guardanapo. Ela não protestou. Uma hora depois, comecei a sentir cólicas fortes, como se tivesse engolido uma britadeira. Mal consegui chegar ao banheiro antes de desabar no chão, suando frio. Rafael me encontrou quase meia hora depois, pálida e trêmula. "Você tá bem?" "Acho que foi algo que comi", murmurei. Ele me ajudou a subir, fez chá e colocou os meninos na cama. Não falei nada sobre o chocolate, ainda não. Na manhã seguinte, enquanto tirava o lixo, vi uma embalagem estranha na lixeira. Era um papel alumínio branco com letras antigas. Peguei com a colher e amassei sobre a pia. Dezembro de 2012. Eu congelei.
Estávamos em 2022. Helena não tinha me dado apenas chocolate vencido. Era chocolate com 10 anos de idade. Guardei a embalagem no bolso da calça. Jogar fora parecia errado. À noite, contei para o Rafael. Ele olhou para o papel e disse: "Ela provavelmente não percebeu, não dá para checar a data de validade de tudo." Respirei fundo e respondi devagar: "Rafa, não estava só vencido, estava jurássico." Estalou. Ela estava limpando a despensa. Talvez tenha misturado sem querer. Mas segundo ela, aquilo era só para mim. O Rafael pareceu desconfortável. "Você tá dizendo que ela fez de propósito?" perguntou. Eu o encarei. "E você acha mesmo que ela não fez?" Ele suspirou, cansado. "Olha, mesmo que tenha feito, o que você vai fazer? Acusá-la? Ela vai jurar que foi engano e aí teremos novela mexicana por meses." Engoli a raiva. "Ela faz essas coisinhas há anos, Rafa. Isso não foi acidente." Ele esfregou os olhos. "Mari, eu te amo, mas você está transformando em tempestade algo que talvez não seja nem garoa." Não respondi. Na manhã seguinte, liguei para o meu irmão, o Bruno. Ele é 2 anos mais novo que eu, mora em Curitiba e trabalha no varejo de informática. Conversamos um tempão, mas até então eu não tinha contado nada sobre o episódio do chocolate. Dessa vez, soltei tudo. Houve um silêncio pesado quando terminei. "Então você precisa instalar câmeras." "O quê?" "Câmeras escondidas. Baratinhas, fáceis de usar. Você vai voltar para a casa dela em algum momento, certo?" Expliquei que a Helena tinha nos convidado para um feriado prolongado em Ilhabela, dali a 2 semanas. Ia alugar um chalé. "Perfeito", ele disse. "Bruno, isso não é linha direta." "Talvez não seja, mas se ela tá mesmo aprontando, você precisa de provas. Principalmente se o Rafa continuar pagando de advogado dela." Ele estava certo. E eu odiava que estivesse certo. 3 dias depois, uma caixinha chegou em casa. Dentro, 5 câmeras do tamanho de um botão, um roteador portátil e um bilhete rabiscado à mão pelo Bruno. "Não espere outro chocolate. Registre tudo." Fiquei olhando para o kit na minha mão, pensando que aquilo era coisa de filme da Netflix. Mas coloquei tudo na mala de viagem, só por precaução. Naquela noite, o Rafael chegou. "Mamãe disse que a casa em Ilhabela tem 2 quartos de hóspedes e vista para o deck. Até contratou um chefe particular para o sábado." "Claro que contratou", murmurei, meio rindo. "O que foi?" ele perguntou. "Nada." Mas na minha cabeça eu já não estava levando biquíni, estava levando provas. Ilhabela em abril é úmida e charmosa, com aquela neblina que deixa a mata parecendo saída de comercial de perfume caro. O chalé que a Helena tinha alugado ficava enfiado na beira da mata, com um caminho de cascalho, 2 varandas e cozinha integrada. Ela nos recebeu na varanda usando um colete acolchoado e blusa branca de gola alta, bem no estilo "eu sou chique, mas simples." O marido dela, o Sérgio, apareceu atrás com um aceno sem sal e uma garrafa térmica na mão. "Que bom ver vocês", disse ela, abraçando os meninos e depois tocando meu ombro. "Mariana, você está ótima." Dei aquele sorriso falso que a gente só dá por educação. "Obrigada, você também." O Rafa ajudou a levar as malas, enquanto as crianças corriam pelo quarto. Helena fez questão de mostrar a casa, embora não tivesse nem 120 metros quadrados. "Você e o Rafa ficam aqui", disse ela, apontando para um quartinho com beliches. "Os meninos dividem. Eu e o Sérgio ficamos no quarto principal. A cozinha é compartilhada." Uma mesa grande de madeira dominava o espaço central. "Tudo em comum", disse Helena, sorrindo, "como uma família de verdade." A primeira noite foi tranquila. O jantar, simples. Frango assado, salada e pão. Helena serviu o prato de todo mundo, menos o meu, que veio por último e parecia feito com má vontade.
Nada de pele de frango, nem batata assada. Só um montinho deprimente de couve cozida no vapor. Respirei fundo, mas fiquei quieta. Mais tarde, com todos dormindo, abri minha mala em silêncio e tirei a bolsinha com os equipamentos do Bruno. 5 câmeras, 3 carregadores, um roteador de bolso e as instruções que eu já tinha decorado. Esperei até a casa ficar mergulhada no sono. Então comecei a missão digna de Missão Impossível versão dona de casa. Câmera 1. No canto do armário da cozinha, de frente para o balcão. Câmera 2, escondida em cima da geladeira com visão da pia. Câmera 3, disfarçada de cabide no corredor, apontando para o quarto da Helena. Câmera 4, dentro de um vaso em cima da mesa de jantar. Câmera 5, no nosso quarto, só por garantia. Tudo sincronizado na nuvem e no meu notebook, trancado no armário. Às 2 da manhã, a casa dormia outra vez. No dia seguinte, entrei na cozinha e já encontrei a Helena cantarolando, como se fosse propaganda de margarina. Bom dia, disse ela, animada. Deixei você dormir até mais tarde. O Rafa estava lá fora com os meninos, caçando insetos no quintal. Helena me serviu chá antes mesmo de eu pedir. Pensei que a gente podia almoçar juntas, só nós duas. Que delicadeza sua, respondi, fingindo dar um gole. Ela abriu uma caixa elegante, revelando um arranjo colorido de bentô. Comprei numa delicatessen caríssima na cidade, ingredientes importados exclusivos, você merece algo especial. Ela colocou na geladeira com uma etiqueta bem clara. Mariana. Eu sabia que era melhor nem perguntar se mais alguém receberia uma. Naquela tarde, enquanto os meninos tiravam um cochilo e Rafael saía para caminhar com o pai, voltei para o quarto e abri meu notebook. Rolei as gravações da cozinha até achar o momento certo. 10 horas e 46 minutos. Helena estava sozinha, de luvas. Ela tirou um potinho de plástico da bolsa. Dentro, algo escuro e se mexendo. 10-1. Uma barata viva. Meu estômago virou do avesso ao vê-la segurar o inseto com uma pinça e colocá-lo delicadamente sobre o arroz do bentô, como quem encaixa uma joia numa caixinha de veludo. Ela ainda polvilhou gergelim por cima, alisou com calma e sorriu satisfeita. Pausei o vídeo, fechei o notebook e sentei no chão. Eu já suspeitava que ela fosse tentar algo de novo. Estava preparada para comida estragada, alguma armadilha de alergia ou até um cabelo perdido no prato. Mas isso foi pensado, calculado, cruel. Ela queria que eu comesse, queria que eu passasse vergonha. Naquela noite, no jantar, Helena anunciou sua surpresa, com direito à pose de novela mexicana. Preparei algo especial para nossa última noite aqui. Caixas de bentô gourmet direto da delicatessen. Pedi uma para cada um. E virou-se para mim. A sua é personalizada. Ah, claro que é, murmurei. Rafael sorriu distraído cortando frango para o nosso mais novo. Ela disse que custaram quase R$ 700 no total, comentou. A mãe dele estava se esforçando até demais. Sérgio nem levantou os olhos. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Rafael me encontrou escovando o cabelo no banheiro. Você tá bem? Perguntou. Cruzei o olhar dele pelo espelho. Agora você acredita em mim. Ele franziu a testa, confuso. Sobre o quê? Abri o armário de remédios, peguei o pendrive com a gravação e estendi para ele. Veja, antes do jantar de amanhã. Mas ele não viu. Disse que estava cansado, que eu estava exagerando de novo, que a mãe dele andava se dedicando muito ultimamente. Respirei fundo. Então, esperei. No dia seguinte, pouco antes do jantar, Helena entrou na sala com as caixas. Uma por uma, colocou na mesa. Todas amarradas com barbante dourado e etiquetas em letra cursiva perfeita. Rafael, Sérgio, os meninos, Mariana. Entregou a minha nas mãos. Pedi que fizessem a sua bem delicada. Você sempre foi sensível. Peguei, mas não abri.
Vai, experimenta, quero ver a sua cara, disse ela. Sorri. Eu também. Levantei, fui até a lixeira, abri a tampa e joguei a caixa lá dentro. Helena congelou. Rafael se remexeu na cadeira. O que você está fazendo? Custou R$ 140, Mariana. Sérgio largou o garfo calado. A voz de Helena subiu um tom. Isso foi feito especialmente para você. Saí da sala e voltei com o notebook. Deixa eu mostrar o que foi feito especialmente para mim. Coloquei-o sobre a mesa, bem ao lado da xícara de chá delicada da Helena, toda florida. Meus dedos não tremiam mais. Rafael franziu a testa. Mari, o que está acontecendo? Você já vai ver. Apertei o play. A tela piscou com a imagem granulada da cozinha. A câmera mostrava Helena fechando a porta, calçando luvas de látex e tirando da bolsa um potinho preto. Ela abriu com um estalo e, com uma pinça prateada, retirou a barata viva que se mexia desesperada. Suspiros ecoaram pela mesa. Meu filho mais velho cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus! Murmurou Rafael. E então veio a parte que me fez ferver o sangue. Helena sorrindo enquanto ajeitava um inseto sobre o arroz, polvilhando gergelim como se estivesse confeitando um bolo de festa. Congelei a cena. A sala ficou em silêncio, como se todo mundo tivesse prendido a respiração. Helena foi a primeira a reagir. Isso é absurdo! Esse vídeo pode ser qualquer coisa! Foi editado! Inclinei a cabeça. Editado? De 3 câmeras diferentes? Troquei para a segunda câmera, posicionada em cima da geladeira, que mostrava o rosto dela em close perfeito. Pinça, barata, a caixa com o meu nome. Rafael empurrou a cadeira tão rápido que ela rangeu. Mãe, não, por favor, me diz que não é o que parece. Os lábios de Helena se contraíram. Por um instante, achei que ela fosse mentir de novo, mas seu rosto se retorceu, revelando um ódio cru. Ela nunca pertenceu a esta casa, nunca. Sérgio finalmente falou, em tom calmo, mas afiado como faca. Helena, você passou dos limites. Mas ela cuspiu as palavras, ignorando-o. Desde o momento em que você trouxe essa mulher, ela me roubou de você. Te fez esquecer quem sacrificou tudo para te criar. As mãos de Rafael tremiam. Isso não te dá o direito. Helena bateu a mão com força na mesa. A xícara de chá quase pulou do pires. Eu te dei a vida, ela esbravejou. E agora você aparece aqui com esse sorrisinho convencido, diploma universitário debaixo do braço, apontando o dedo para mim como se fosse melhor do que eu. Tudo que eu queria naquele instante era que ela fosse embora. Só isso. Os meninos choramingavam, grudados no braço do Rafael. Meu coração se apertava ao vê-los tremendo, mas respirei fundo e me mantive firme. Sérgio levantou-se da cadeira. O rosto dele, normalmente sereno, agora parecia uma tempestade. Você tentou envenenar a mãe dos meus netos, disse, cada palavra saindo como uma sentença. Você colocou as crianças em risco. Podiam ter comido daquela caixa. Você manchou essa família de um jeito irreparável. Helena piscou como se tivesse levado um tapa. Sérgio, basta! A voz dela saiu pesada, quase um martelo batendo. Ele se virou para Rafael. Leve a Mariana e os meninos. Voltem para Santo André ainda hoje à noite. Eu cuido dela. Rafael não respondeu, apenas assentiu e começou a reunir os garotos no colo. Helena gritou, estridente, desesperada. Não ouse virar as costas para mim, Rafael! Eu sou sua mãe! Mas ele não se virou, nem uma vez. Fizemos as malas em silêncio. Já era meia-noite quando pegamos a balsa de volta ao continente.
Os meninos dormiam no banco de trás e Rafael dirigia com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos no volante. Finalmente, ele murmurou: "Me perdoa." Olhei para a água escura do mar. Você deveria mesmo estar arrependido. Eu não queria enxergar. Ficava repetindo para mim mesmo que ela só tinha boas intenções. Mas não tem, Rafael. Ela quer nos fazer mal. Ele engoliu em seco. Nunca mais vou deixar ela chegar perto de você ou das crianças. Eu juro. E pela primeira vez em anos, eu acreditei nele. Na manhã seguinte, entrei na delegacia da Vila Mariana com um pendrive na mão. O policial que estava de plantão parou o vídeo na metade. Senhora, isso aqui se enquadra como ameaça criminal. A senhora quer registrar ocorrência? Sim, respondi sem pensar duas vezes. Em menos de uma semana, a ordem de restrição estava assinada. Helena não podia se aproximar de nós, nem ligar para os meninos, nem pisar na nossa casa. Mas, claro, ela não desistiu fácil. Vieram ligações bloqueadas de madrugada, e-mails de contas descartáveis, cartas escritas à mão, sem remetente. Num dia, era cheia de desculpas melosas, no outro, despejava veneno em cada linha. Eu só queria o melhor para o meu filho. Você vai se arrepender de tê-lo colocado contra mim. Guardei cada uma delas como prova. Até que Sérgio me ligou. A voz dele parecia carregada, cansada. Pediu o divórcio, disse. A Helena a se desfazendo. Ela proíbe celular em casa, fala que tem câmera escondida em tudo, acusa os vizinhos de espionagem. Faz meses que não tá bem da cabeça. Mariana, eu devia ter interferido antes. Fechei os olhos. Era um misto de alívio e tristeza. Sinto muito, Sérgio. Não sinta, ele respondeu. Você fez o que nenhum de nós conseguiu. Você a expôs. 3 meses depois, eu estava no supermercado quando o celular vibrou. Número bloqueado. Contra a vontade, atendi. Mariana... A voz de Helena saiu fraca, rouca. Graças a Deus que você atendeu. Eu fiquei em silêncio. Sérgio foi embora. Não consigo pagar o aluguel. Não tenho como comprar comida. Por favor, não me deixe assim. Eu não queria que fosse tão longe. Você é mãe, sabe como é sacrificar tudo. Eu só fiz isso porque amava ele, porque não podia perdê-lo. Não me deixe morrer de fome. Respirei fundo. Minhas mãos estavam firmes. Você queria que eu fosse embora, Helena. Agora é você quem vai. Ela choramingou. Mariana, por favor. Se estiver com fome, interrompi, fria, talvez experimente o que me serviu. E desliguei. Quando cheguei em casa, Rafael estava no balanço da varanda, vendo os meninos rolarem na grama. Ele levantou o rosto quando me aproximei. Está tudo bem? Perguntou. Sorri de leve. Melhor do que bem. Porque naquele momento, com o sol batendo na minha pele e meus filhos gargalhando, percebi algo importante. Estávamos finalmente livres. Não porque Helena tinha ido embora, mas porque o poder dela sobre nós, sobre mim, tinha acabado de vez.